Prosseguindo na escatologia bíblica 3, o capítulo 3 do estudo do juízo final, todos ouvirão a voz do Senhor. João capítulo 5, versículos 28 e 29, ele diz: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui nessas palavras também Jesus está descrevendo o juízo final, né? Quando as pessoas serão chamadas do sepulcro, e vamos ilustrar, como na história lá do rico e Lázaro, o rico, que estava no local de sofrimento, ele só será chamado no juízo final, ok? Já Lázaro, que era um justo, ele vai ser chamado no dia do arrebatamento da igreja, então ele é chamado antes. O comentário do material didático diz: a igreja não passará por esta ressurreição. Ela ressuscitou no arrebatamento, ou seja, cerca de 1007 anos antes. Esta ressurreição em que participam justos e ímpios ao mesmo tempo ocorre no juízo final. Dela participam os ímpios de todos os tempos e os salvos do milênio, né? Como já havia especificado em outro momento. Eu separei aí Romanos, capítulo 18, versículo 9, que diz: Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então Jesus venceu a morte e ele vai poder, agora com autoridade, todo poder é me dado no céu e na terra, disse ele, então com autoridade chamar os mortos de volta à vida. Capítulo 4, a segunda ressurreição. No fim do milênio, antes do juízo final, ocorre a segunda ressurreição. Então, essa ressurreição no final do milênio, ela é diferenciada porque dela participa justos e ímpios. A primeira ressurreição foi dito bem claro que sobre eles não tem poder a segunda morte. Já esses que participam da segunda ressurreição, alguns passarão pela segunda morte, ou seja, a morte eterna, que faz separação entre Deus e os homens eternamente. O comentário diz: no fim do milênio, antes do juízo final, ocorre a segunda ressurreição. Então, separei Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 13. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, esses livros descritos aqui, é claro que é algo simbólico, porque Deus não precisa de um livro anotado o nome e as obras de cada um, Deus não necessita disso. Nós homens é que precisamos, senão nós esquecemos o nome de um membro ou alguma atividade, um cargo dele na igreja. Então isso é um símbolo, né? Esses livros estão descrevendo obras ruins e obras boas dos homens. O material didático diz: quem participa da segunda ressurreição? Eu coloco os ímpios, desde Caim até os que morreram no milênio, e os salvos também, que morreram no milênio. Então, durante o milênio, nós estudamos que haverá morte. A vida será prolongada, mas haverá morte. Está bem claro lá que os velhos cumprirão os seus dias e que o pecador de 100 anos, né, será amaldiçoado e o jovem morrerá com 100 anos.
Então, todos aqueles que morreram durante o milênio serão julgados neste momento.